Olá, bom dia, né? Esse aqui, né, é mais um vídeo sobre as questões voltadas para as mudanças climáticas. Então, o meu último vídeo, eu coloquei aqui para vocês, o que são mudanças climáticas, né, o aquecimento global, como é que ele está modificando o clima, o ecossistema, o planeta de uma forma geral. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui das práticas, né? Como é que nós podemos realizar práticas que diminuam o impacto, né, dessas mudanças climáticas e qual é o nosso compromisso para as futuras gerações? Bem, então, né, para iniciar aqui, né, esse vídeo, já vou pedir aqui para vocês, né, que você, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Se você acha que esse conteúdo, ele é um conteúdo que pode ajudar, que está ajudando, né, você em alguma questão nos estudos, ou para compreender um pouquinho melhor o mundo que lhe cerca, né? Dê aqui o seu like, né? E se você achar que esse conteúdo ele é interessante para outras pessoas, né? Também compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Me ajude a chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? E alcançar o nosso objetivo, que é levar, né? Levar clareza ao debate científico, né? De uma forma mais leve e mais honesta. Bem, então vamos lá, né? Para a gente começar aqui, né, o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho aqui de mudanças climáticas, né, as práticas, né, que nos cabe para nós chegarmos a essas mudanças climáticas. Então, como é que essas mudanças climáticas elas vão afetar o nosso dia a dia, né, de uma forma em geral? Vamos ver se o computador ele nos ajude agora, né? Então, tudo na base, né, do que é ser professor no Brasil. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, as práticas para enfrentamento, né, das mudanças climáticas. Então, nós temos que pensar que as mudanças climáticas, elas já estão acontecendo, elas estão na nossa realidade. Então, quais são as práticas que nós vamos usar para enfrentar, né? Não adianta fingir que as coisas não são, né, tão graves assim. Não adianta nós minimizarmos esses problemas. Eles vão aparecer e vão acompanhar a nossa sociedade durante muito tempo, levando em consideração que essas mudanças climáticas, elas iniciaram na nossa geração, mas ela vai demorar algumas gerações para que os seus impactos dela diminuam ou ele deixa de existir. Então, qual é o objetivo aqui desse vídeo? Então, nós vamos, né, falar um pouquinho aqui dos nossos objetivos. Então, o objetivo, ele é identificar práticas individuais e coletivas que contribuam para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas, levando em consideração que nós temos que identificar, dar nome aos bois. Então, quais são as práticas que nós, né, precisamos realizar? E, principalmente, a questão de como é que as políticas públicas elas devem colaborar para que nós possamos mitigar e realizar a adaptação para as mudanças climáticas. Então, diminuir o impacto das mudanças climáticas e nos adaptar, né? Então, fazer com que nós que nós vamos gerar adaptações, ações que vão diminuir o impacto dessas mudanças climáticas no nosso dia a dia. Explorar, né, iniciativas globais e políticas governamentais voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, não basta ser algo individual, tem que ser algo coletivo. E muitas vezes a questão de que nós, seres humanos, nós precisamos ser mais. Nós precisamos de uma conscientização, né? Mesmo sabendo que isso pode levar a problemas muito sérios, muitas vezes nós ignoramos porque é mais confortável para nós. Então, nós precisamos de políticas públicas, iniciativas globais, não apenas de países que serão afetados de uma forma direta, mas também de países que colaboram para esses impactos. Né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão das COPs, os acordos climáticos, entre outras coisas. E fomentar o senso de responsabilidade e participação ativa na busca de soluções. Então, nós temos que pensar em incentivar o senso de responsabilidade em cada um indivíduo e também no coletivo, levando em consideração que quem mais deveria estar participando desse processo é quem mais ganha, quem mais lucra com essa questão dos usos dos recursos naturais,
da questão do uso de combustíveis fósseis, entre outras coisas. Então, essas pessoas as empresas que mais lucram com esse tipo de ação, e principalmente buscar soluções sustentáveis, né? Soluções que minimizem esses problemas. Então, para a gente interagir aqui um pouquinho, né, que é importante que o vídeo ele seja um pouquinho mais interativo nesse momento, então eu vou colocar aqui para vocês três perguntas que eu espero que vocês respondam aí nos comentários. Então, qual é o papel da inovação tecnológica no desenvolvimento das práticas para o enfrentamento das mudanças climáticas? Então, o que que você acredita que as inovações elas devem colaborar para o enfrentamento das mudanças climáticas? Qual foi o compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris? Então, cada país ele tem uma meta. Então, qual foi a meta que o Brasil ele assumiu, né, nessa conferência do tempo, né, do clima? Três, né, você acha que as mudanças de hábitos diários da população podem impactar nas emissões de gases do efeito estufa? Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, ele pode colaborar para a diminuição, né, dessas emissões dos gases de efeito estufa? Então, como que nós podemos colaborar, né, para que essas emissões elas sejam reduzidas de uma forma considerável? Bem, então vamos começar aqui com o conteúdo e nós vamos começar a trabalhar aqui a questão do Acordo de Paris, né? Então, o que foi o Acordo de Paris? O Acordo de Paris ele foi uma convenção do tempo, né? Uma COP, uma conferência das partes, e ela foi realizada no ano de 2015, onde os países eles se reuniram para discutir, né, sobre a questão, né, das conferências das Nações Unidas das mudanças do clima e como é que nós vamos combater essas mudanças. Então, cada país, a partir dos níveis de emissão, ele tem alguns compromissos. Depois eu posso até gravar um vídeo dedicado só à Conferência de Paris, para a gente poder chegar a questões, né, mais centrais. Então, como é que foi essa conferência? Todos os países aceitaram bem esses acordos, essas metas, né? Então, e como é que nós nos encaixamos nisso aí, né? Então, nós vamos passar para a próxima questão aqui, que é, né, a mitigação. Então, dentro do Acordo de Paris, foi decidido que nós tínhamos que reduzir as emissões de gases para limitar o aquecimento global, que ele se mantenha abaixo de 2 graus Celsius, com o esforço para não ultrapassar 1,5 graus Celsius dos níveis pré-industriais. Ah, mas você está falando de 1,5 graus? 1,5 graus, nós estamos falando da média global. O que isso quer dizer? Que nós temos que pegar todas as temperaturas médias de todos os países, de todas as latitudes, longitudes, tudo que se mede em temperatura no planeta, e essa média de temperatura, ela não pode ultrapassar 1,5 graus. Esse 1,5 graus, ele significa que a questão do aquecimento global, ele pode gerar as questões catastróficas, que é o derretimento das calotas polares, a questão da elevação dos oceanos, a questão das matas, né, das florestas, elas conseguirem se manter, levando em consideração que o aumento da temperatura, ela também vai afetar todos os ecossistemas, então vegetação, animais, então tudo que está relacionado à vida. Então nós temos que diminuir, mitigar os impactos, né, dessas emissões, né, principalmente visando essas metas que são, para quem é leigo, para quem está chegando aqui no primeiro momento, 1,5 graus pode ser que seja algo que é considerado uma meta baixa, mas levando para a questão científica, 1,5 graus é muita coisa. Então, a adaptação e o aumento da resiliência dos países frente aos impactos das mudanças climáticas. Então, os países, né? Então, como é que os países mais atingidos por essas mudanças climáticas, eles podem se adaptar, né? Criar estruturas resilientes que são capazes de suportar essas mudanças climáticas, né? E os impactos dessas mudanças climáticas. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Que nós temos que incentivar, principalmente em cidades tão
que estão tão impermeáveis como a cidade de São Paulo, que é a questão, né, dos jardins de chuva. Criar regiões com vegetação, onde essa vegetação e o solo permeável, no caso, né, dá condição para que o solo ele possa absorver essa água, né? Então, esse aí é um exemplo, um jardim de chuva. Então, como é que nós podemos criar infraestruturas resilientes, capazes de suportar essas mudanças, né? Que possam colaborar para que os impactos dessas mudanças não sejam tão sentidas, né? Isso é um desafio muito grande, levando em consideração que os espaços urbanos cada vez são tão mais disputados. Aí nós temos o financiamento, levando em consideração que nós temos que financiar os apoios climáticos, especialmente aos países em desenvolvimento. Então, nós temos que levar em consideração os países que mais se desenvolveram a partir da industrialização. Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, China, Rússia. Então, como é que esses países eles vão? Eles precisam colaborar com o financiamento, né, dos países em desenvolvimento. E aí é que mora o maior problema dessa COP, né? Ou de várias outras COPs, que é o seguinte, os países desenvolvidos, eles não estão dispostos a colaborar financeiramente com essas mudanças, né? Então, os países como os Estados Unidos, tanto é que nós estamos passando pelo segundo governo Donald Trump, nós sabemos que o Trump, um dos compromissos que ele tinha com o seu eleitorado era sair da Conferência de Paris, então não cumprir os compromissos que foram assumidos na Conferência de Paris, né? Então, tudo isso vai gerar impactos. Principalmente, os países que mais sofrem são os países que não tiveram, né, a questão da industrialização, de um desenvolvimento sustentável, entre outras coisas. Então, tudo isso vai levar a um debate muito grande. Aí nós temos a questão das contribuições nacionalmente determinadas, que é exatamente isso, o que nós chamamos de da sigla, que é NDC, né? Então, é uma contribuição que os países eles se comprometeram a realizar a partir do Acordo de Paris. Então, elas representam compromissos que cada país signatário ele assume, principalmente na redução de gases nocivos, né, que colaboram para o efeito estufa. E também cada país desenvolve as suas próprias NDSs com base em suas circunstâncias nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento. Então, aí é que a Conferência de Paris ela tem um problema, que é o seguinte: eu vou determinar cada país que ele vai determinar quais são as metas que ele vai, né, se comprometer. Então, qual a meta que o Brasil ele vai se comprometer? Qual é a meta dos Estados Unidos vai se comprometer? Então, com isso, né? Então, um ponto decisivo é o seguinte: como é que eu vou pedir para alguém, né, no caso de um país rico, né, como os Estados Unidos, China, que emite, que a China até que está colaborando muito, né, com a diminuição das emissões de gases, né, do efeito estufa, mas os Estados Unidos, que tem um comportamento consumista, entre outras coisas. Então, como é que os Estados Unidos ele vai determinar, ele mesmo vai colocar para si qual é a meta que ele vai cumprir, né? É difícil. É difícil, é você dar a chave do galinheiro para a raposa, né? Então, isso compromete todo o compromisso, né? Todas as ações que deveriam ser feitas de uma forma rígida, para que a gente não ultrapasse esse 1,5 graus, né? Pré-revolução industrial, né? Que a gente já falou que a revolução industrial, né? Ela inicia o uso de combustíveis fósseis de uma forma indiscriminada, sem controle, e isso nos leva até o que nós estamos passando nos dias de hoje, né? Então isso vai levar vários problemas. E quando você determina a um país que ele vai se auto criar a sua própria meta, né? Então isso é um problema muito sério, muito considerável. Então, a NDS, ele inclui meta de redução de emissões de gases, medidas de adaptação e apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento. Então, quais são as metas de redução?
né? Então, o Brasil ele assumiu uma meta de 30% nas suas emissões de gases nocivos até, né, 2030, que é o limite que eles colocaram aí, né? Então, o limite em que, né, nós não podemos ultrapassar 1,5 graus. Nós sabemos, né, que isso é praticamente algo que nós já passamos, mas, né, esse é o nosso objetivo. Então, as medidas de adaptação. Então, como cada país, ele vai adaptar a sua matriz energética, a sua forma de produzir, né, entre outras coisas. Então, como é que nós vamos mitigar, como nós vamos diminuir esses impactos? E o apoio financeiro, né? Então, o compromisso dos países em colaborar com os países em desenvolvimento com recursos financeiros, dinheiro, money, plata, plumo, né? Então, como é que os Estados Unidos ele vai se comprometer e financiar medidas, né, para ajudar países africanos, latino-americanos, asiáticos, para diminuir, né, para que ele possa criar tecnologia e para que ele não precise desmatar e usar os seus recursos naturais, como mata, como outras coisas, para promover a sua industrialização. Legal, né? Helicóptero passando bem no momento onde eu estou gravando. Muito bem, vamos lá. Então, a questão de transferência de tecnologia, né? Então, facilitar, fazer uma cooperação tecnológica com esses países. Questão de energia eólica, solar, várias tecnologias que são menos agressivas, né? Levando em consideração que nenhuma tecnologia de energia, ela é 100%, né? Ela não consegue ela não consegue ter zero impacto, mas elas são aquelas que têm o menor impacto no ambiente. Mas é importante essa cooperação, né? A troca de tecnologia. Aí essas contribuições são revisadas, né, a cada 5 anos, né, com o objetivo de aumentar a ambição climática ao longo, né, do tempo. A transparência e a prestação de contas são elementares, né, são essenciais para esse processo, garantindo os países que mantenham seus próprios compromissos e façam progresso rumo ao objetivo global, que é a mitigação da adaptação global. Então, um ponto aqui que nós precisamos, né, conversar é a questão seguinte: eu tenho uma meta. Se eu não alcançar essa meta, quais são as minhas punições? Então, o ser humano, ele vive sobre uma questão do quê? De causa-consequência. Então, eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho um objetivo, se eu me comprometi com algo, se eu não cumprir, quais são as consequências que eu vou sofrer? Então, sem consequência, sem uma punição a partir, né, de que os meus objetivos eles não foram cumpridos, então, como é que eu vou cumprir essas metas? Se eu mesmo vou replanejar, eu vou revisar, eu posso aumentar, eu posso diminuir essas metas a partir daquilo que eu considero que é essencial, né? Então, a mesma coisa que está acontecendo, o que o Trump ele prometeu, né? Em não acatar as metas estipuladas no Acordo de Paris, né? Então, os Estados Unidos aumentaram ainda mais a produção de CO2, né? Ainda com o discurso do quê? Ah, eu não vou, eu vou simplesmente incentivar o aumento do consumo de combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo eu vou financiar os locais onde, dentro dos Estados Unidos, né? Eu vou, né, ajudar, né, essas regiões que sofrem com as mudanças climáticas externas e assim extremas com financiamento. E aí, mas né, isso fica meio complicado da gente trabalhar, né? Principalmente levando em consideração que essas ações, elas estão pensando numa média entre a questão de tempo, de médio e longo prazo. Então, como é que nós vamos entregar esse planeta para as futuras gerações? Né? Será que será um mundo apocalíptico? Né? Nós temos várias séries de ficção científica aí que, né, que nos dá o alerta, mas então qual é o compromisso que eu vou assumir com as futuras gerações? Então, o progresso em relação a essas metas é monitorado por um meio de relatórios
regulares e avaliação global de cada 5 anos. No entanto, muitos países ainda enfrentam desafios para cumprir suas metas, e há um esforço contínuo para aumentar a ambição e a ação do tempo. Então, vamos trazer aqui para o Brasil. Então, o Brasil, ele, né, como muitos sabem, o Brasil é um país que depende muito do agronegócio. Então, com as mudanças climáticas, muitas regiões que eram ótimas para a produção agrícola, elas estão perdendo o seu potencial. O que os produtores agrícolas eles estão fazendo? Eles estão ampliando o seu território, eles estão invadindo, eles estão desmatando regiões onde não deveriam ser desmatadas. E isso é um problema sério, né? Então, nesse caso, quais são os impactos? Nós temos um compromisso de manter uma boa parte da nossa mata nativa em pé. Nós estamos cumprindo? Questão de garimpo ilegal, agricultura, né, agricultura extensiva, intensiva. Então, nós estamos cumprindo essa meta? Então, o maior problema é esse. Como é que você vai chegar a um país que ele é subdesenvolvido e colocar metas, e essas metas elas não podem ser cumpridas porque ele precisa se desenvolver, né? Então, nós temos a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade dentro no mesmo balaio. Como é que isso vai acontecer? Ainda mais se os países mais desenvolvidos eles não colaboram, né? Então, isso é algo a ser muito discutido, debatido e levado para as conferências, né? E cobrar as responsabilidades daqueles que têm essas responsabilidades. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de mudança de leis geradas aqui no Brasil para esse fim, né? Inspirado nessas metas, que é a Política Nacional da Mudança do Clima, que é o PNMC, que foi instituída pela Lei 12.187 de 2009, que estabelece diretrizes para a redução das emissões de gases do efeito estufa e adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Então, existe uma lei no Brasil, né, que vai determinar as diretrizes, quais são os caminhos que nós temos que seguir para essas emissões. Então, questão de adaptação de energia, a questão de você fiscalizar as empresas, as emissões de gases, a questão de você controlar as emissões de gases das frotas de automóveis que circulam no país, entre outras coisas. O Plano Nacional sobre a Mudança Climática, né, que este plano, ele define, né, ele está sendo atualizado para o período de 2035, que define para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Ela inclui estratégias setoriais para a agricultura, o uso da terra, florestas, cidades, energia, indústria, resíduos e transporte. Então, nós temos essa diretriz, esse plano, né? Então, nós temos metas. Essas metas incluem tudo isso. Quais são as contribuições que a agricultura ela vai dar? O uso da terra, né? Inclui estratégias, né, onde esses setores da nossa economia, eles precisam, né, colaborar com a sua porcentagem, com o seu quinhão, né? A questão das cidades, da energia, da indústria, dos resíduos, né? Então, a questão de o lixo assim, de nós realizarmos a coleta seletiva, né, o resíduos e também o transporte. E nós vamos discutir um pouquinho ali mais para frente. Então, a Lei 14.904 de 2024, esta lei estabelece diretrizes para a elaboração do plano de adaptação às mudanças climáticas, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos ao sistema ambiental, social, econômico e da infraestrutura. Então, essa lei, ela tem muito a ver com a questão das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, essa lei ela é uma questão de nós pensarmos como é que nós podemos reduzir a vulnerabilidade e a exposição aos riscos, né, dos sistemas ambientais, né? Então, no caso, como é que nós podemos proteger, né, o meio ambiente? Se nós protegemos o meio ambiente, nós vamos com certeza ter ações sociais, né, principalmente sobre a questão econômica, incentivar a economia sustentável, né, de vários tipos de reciclagem, né, de coleta de castanhas, entre outras coisas que no nosso país nós temos muito potencial dessa economia sustentável. E da infraestrutura, fazer com que as nossas cidades elas sejam resilientes a essas mudanças, de uma forma direta.
né? Então, essa é a lei, né, que nós estamos falando. A governança climática. Então, a governança climática é exercida pelo Comitê Interministerial sobre as Mudanças do Clima, o CIM, que coordena as ações climáticas em nível federal. Então, existe um comitê no Brasil que coordena essas políticas. Qual o maior problema disso tudo aqui? Então, essas políticas elas têm como objetivo, né, chegar à meta assumida pelo Brasil no Acordo de Paris, né? Então, mas qual é o maior problema? É esse alinhamento entre município, estados, regional e nacional. Então, o nosso país, né, como qualquer país, nós temos um conflito ideológico, né, levando em consideração que quem governa o país ele muitas vezes ele responde a um grupo ideológico. Então, no caso, os deputados, porque quando nós pensamos em país, muitas vezes nós focamos apenas no executivo, quem tem a caneta, né? Então, o presidente, o governador, o prefeito. Mas e os parlamentares? E o legislativo? Como é que fica nesse, nessa organização? Então, os interesses políticos muitas vezes eles são muito mais nocivos a essas medidas do que o próprio, né, do que o próprio problema, né? Então, nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Então, hoje nós temos todas essas ações para mitigar as questões do efeito, né, do aquecimento global. Mas e o futuro governo? Como é que fica? Esse futuro governo, ele vai ter o compromisso? Então, no caso, não adianta o governo federal, o executivo, ele ter uma boa intenção de manter essas políticas públicas em ação, se o legislativo, ele representa um outro nicho da sociedade, representa outros interesses, né? É um interesse de ampliar as áreas de plantio, de explorar a questão do petróleo de uma forma sem nenhum controle. Então, tudo é a partir dos interesses ideológicos. Isso, né? Ah, mas você está sendo imparcial. Não estou sendo imparcial, estou colocando a realidade. Nós temos, aqui no Brasil, nós temos um sistema onde não há políticas públicas, né, de Estado, mas sim políticas públicas de governo. Então, cada governo ele vai gerar suas políticas públicas. Isso é um problema muito sério. Aí nós temos a prática, né? Então vamos falar da prática em si. Então a primeira prática aqui para que nós possamos enfrentar as mudanças climáticas é pensar em energia. Nós sabemos que nós precisamos de energia para tudo. Então, a questão de investimento de pesquisa em energias renováveis, como energia eólica, energia solar, hidroelétrica, biomassa, entre outras várias energias, com a tendência de substituir o combustível fóssil. Então, a questão de financiar, incentivar, né? Então, o governo de uma forma em geral, ele precisava incentivar como? Diminuir os impostos, né, na produção, na venda, no consumo de energia renovável, né? Então, nós vemos algumas medidas aqui, né, em São Paulo, que é a questão da diminuição do IPVA para carros híbridos, né, carros híbridos que usam combustíveis fósseis e esses combustíveis fósseis eles colaboram, né, para a produção de energia elétrica que vai usar, né, para o carro ele se movimentar também. Então ele usa os dois tipos de combustíveis. Qual é o problema disso tudo aí? Então a questão de que essas novas tecnologias ainda são muito caras, né? Então, você colocar uma placa de energia solar na sua casa é algo muito caro ainda. Então, se, né, o governo realmente ele pretende, né, se os comitês de energias, de mudanças climáticas do Brasil, ele pensa realmente em mitigar esse consumo de combustíveis fósseis, então nós temos que ter o compromisso de baratear esses produtos. Mas não é isso bem que a gente está vendo. É essencial, né, a eficiência energética, então promover tecnologias que diminuam o uso de energia elétrica no seu funcionamento. Questão de isolamento térmico nas casas, né, que limitam o uso de ar-condicionado. A questão da iluminação, né, então questão de uso de lâmpadas de LED.
e os eletrodomésticos que têm um consumo menor, né? Então, tanto é que nós temos essa escala do Inmetro, e quanto mais próximo do A, menor o consumo de energia. Então, nós temos que, como medidas individuais, buscar, né, produtos que consumam menos energia. É fácil? Muitas vezes não, né? Porque nós sempre buscamos outras qualidades nos produtos. E uma qualidade que nós não buscamos e muitas vezes é a questão do consumo de energia. Aí nós temos o transporte sustentável. Então, o incentivo de transporte público em detrimento ao transporte individual. Então, é difícil, né, você viver numa cidade como a cidade de São Paulo, que é uma cidade imensa e que ela é carente. Ela não conta, né? Ela não tem o transporte coletivo que deveria ter para que atenda a toda a população. Isso é um problema. A questão de promover o uso de veículos elétricos e híbridos, né? Então, o incentivar, né, fazer com que haja políticas públicas para que esses veículos eles sejam mais acessíveis, né, ao consumo de todos. Lógico que o ideal é o transporte coletivo, para a questão de mobilidade, a questão de diminuição do impacto de energia, entre outras coisas. Mas a gente sabe como funciona, né? Muitas vezes o conforto individual ele prevalece perante o bem-estar coletivo, né? Então eu prefiro usar o meu carro do que, né, uma certa forma, de uma forma de política, incentivar o consumo de automóvel, né, da questão do transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. Então, é muito mais fácil haver propagandas incentivando as pessoas a consumirem carros, motos, né, do que usar o ônibus, o metrô, o trem, mesmo que a gente sabe que ainda nós temos muito a melhorar. Mas, né, cabe ao Estado, né, o Estado, a iniciativa privada, em realizar essa movimentação, né? E a fiscalização, que é importante também, né? Não adianta você ter uma frota imensa de ônibus, de metrô, se você não tem a fiscalização sobre a questão, né, da qualidade desse transporte. É só assistir o telejornal que você vê vários momentos, né, o transporte sendo denunciado por vários problemas. N problemas. Problemas das mais variadas formas. E a agricultura sustentável, né? Então, adotar práticas agrícolas que aumentem a eficiência do uso de recursos, reduz as emissões de gases do efeito estufa, né? O plantio direto, a rotação de culturas e o uso responsável de fertilizantes. Promover a agrofloresta, que combina o cultivo de árvores com a agricultura. Então, essa agricultura sustentável, né? Outro ponto que é complicado mexer no Brasil, principalmente porque o agronegócio ele está presente no parlamento, né? Então, trabalhar a questão da produção de alimento e não de commodities. Então, alimento, quando nós pensamos em alimento, a maior parte dos alimentos que nós consumimos no Brasil, eles são produzidos em pequenas e médias propriedades. As grandes propriedades, elas produzem commodities. Então, cana, laranja para suco e para exportação, café para exportação, soja para exportação, né? Carne para exportação. Então, qual é o maior problema disso tudo? É você realizar uma agricultura sustentável, buscar diminuir o consumo de alguns tipos de alimentos que colaboram para o aumento, né, do efeito estufa. De novo, né, colocar o dedo na ferida, a questão da carne vermelha, né? Então, nós podemos diminuir o consumo de carne vermelha e isso vai impactar drasticamente na questão da emissão de metano na nossa atmosfera, né? E sabendo que o metano, ele é um dos gases que mais colaboram com o efeito estufa, né? Então, é mexer no vespeiro. Esse é o problema, né? Mexer em quem ganha muito dinheiro, mexer em quem controla a política nacional. Isso é um problema muito sério. E a gestão de recursos. Então, coleta seletiva, basicamente isso, que é você reduzir
é você reutilizar e é você reciclar. Então, você ter a redução do consumo, incentivar a reciclagem, né, e a compostagem, né? Então, dentro da compostagem, você gerar resíduos, você diminuir os impactos do uso do fertilizante que não seja fertilizante natural, né? Então, a questão da coleta seletiva, ela deveria ser muito melhor trabalhada. Para quê? Para que o lixo orgânico ele fosse destinado para usinas de compostagens, né? Então, a criação de tecnologia para que isso seja realmente efetivo. E implantar programas de incentivar, né, da educação ambiental. Então, levar esse debate para salas de aula de uma forma efetiva, né? E não com interesses, né? Então, interesses econômicos, né? Então, lógico, quem está no topo da cadeia produtiva, ele nunca vai dizer que ele é o problema. O problema sempre é o outro. O problema nunca será ele, né? Então, nesse caso, é de suma importância nós pensarmos numa educação ambiental, né? Trabalhar desde a educação infantil até o nível universitário, a questão dos impactos ambientais. Difícil, né? Nós somos uma sociedade consumista, né? Então, esse é um problema, né? E aquilo que nós estamos falando, da recuperação. Então, recuperar os ecossistemas. Questão do reflorestamento, de você limpar onde está poluído, a questão do plástico é um problema muito sério para os manguezais, né? Entre outros. E criar, né, tecnologias. E também as plantas, né? Então, reflorestar significa que nós estamos criando agentes para sequestrar esse dióxido de carbono da atmosfera e, né, devolver esse dióxido de carbono para o seu devido lugar. Para isso, nós precisamos ter políticas públicas, realizar projetos de reflorestamento, então revitalizar, né, essas florestas que foram totalmente degradadas e manter, né, áreas públicas totalmente intocadas. A gente sabe que no Brasil nós temos problema de grilagem de terra, principalmente no centro-oeste, no nordeste, ou no nordeste e no norte, né? Então, quando terras públicas elas são invadidas por grileiros e elas são desmatadas e elas são loteadas, né? Isso é uma outra coisa que nós temos que levar em consideração, que merece também um vídeo aqui, que é a questão das terras devolutas no Brasil. Então, as capitanias hereditárias, quando elas são devolvidas, se gera um problema, porque são terras do Estado e essas terras, né, elas muitas vezes como são públicas, muitas vezes elas começam a ter interesses de outros grupos e esses grupos vão usar a sua influência política, né, para grilagem, para outros fins. E isso vai gerar vários problemas, principalmente da disputa de terras, né, que é um problema sério no nosso país e a educação e a conscientização. Criar campanhas, né? Criar campanhas de incentivar a questão de ações sustentáveis, a educação ambiental em todos os níveis da educação, desde a educação básica até a educação superior, trabalhar o tema nos meios de comunicação. Eu sei que isso não dá engajamento, né? Isso não vai gerar audiência, mas é necessário, né? É necessário conversar, colocar a responsabilidade para que todos assumam essa responsabilidade, né? E a fiscalização. Não adianta eu ter um plano para diminuir o consumo de água se eu não fiscalizo, né? Então, e ter medidas punitivas também, né? Então, no caso da água, não é só porque eu estou pagando minha conta de água que eu vou poder lavar a minha calçada todo dia, né? Eu sei que isso é uma fala impopular, mas, né, a verdade ela tem que ser dita, doa quem doer, independentemente daquilo que você acredita que é certo ou errado. Porque se nós não colaborarmos todos, isso eu estou falando, eu e até o mais poderoso agricultor do país. Então, se nós não usarmos a água de uma forma consciente, não vai ter nada para ninguém. Se nós não utilizarmos todos os recursos da natureza de uma forma consciente, não restará recurso para o futuro. Isso é um problema sério. E a nossa conclusão. Então, essas práticas podem ser adotadas, né, em diversos níveis, desde as políticas públicas até as ações individuais, e são essenciais para a mitigação das mudanças climáticas e proteger o planeta das futuras gerações. Então,
Esse é o nosso principal objetivo. O que nós vamos deixar para as futuras gerações quando nós partimos, né? Então, qual é o nosso legado, né? Então, como é que como nós olhamos para os nossos antepassados, como os nossos futuros, como a futura sociedade vai olhar para nós, né? De uma certa forma com vergonha, ou não terá como olhar porque não existirá mais nada. Então, aqui fica o nosso alerta. Então, gente, era isso aqui que eu tinha para conversar com vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tento trabalhar de uma forma onde tudo seja conversado com uma certa lógica, com o máximo de clareza possível. Então, aqui fica o meu muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like. Se você quer sugerir algum outro tema, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, né? Então, respondam as perguntas lá que eu deixei lá no começo, né? Para que eu possa saber qual é a forma como vocês pensam sobre esses problemas. E vamos continuar aqui os nossos estudos. Muito obrigado. Até a próxima.